vocês? Vamos lá então agora para o protocolo de higiene das mãos, né? O protocolo que foi o primeiro desafio global pela segurança do paciente, né? E quando eu falo em protocolo aqui de higiene das mãos, é importante destacar que essa temática, ela tá aqui em várias disciplinas, né? Nós vamos ter a higiene das mãos associado com a biossegurança, que é aquela aula que eu gravei bem completa de higiene das mãos, com todos os detalhes possíveis e imagináveis. E agora, nesse bloco, nós vamos focar em higiene das mãos relacionadas à segurança do paciente, que é o protocolo de higiene das mãos, tá? Se você quer aprofundar o que envolve esse tema, que é um tema, assim, sensacional, primeiro porque ele é o primeiro desafio da segurança do paciente. Segundo, porque ele cai detalhes em provas, tá? Tanto a estratégia multimodal de segurança do paciente, quanto a RDC 42 de 2010 da Anvisa, quanto a questão do próprio protocolo aqui, os tipos de higiene das mãos, né? Todos esses contextos de 5 momentos, tudo isso despenca em prova. E agora, na pandemia do Covid, então, que vai aí cair cada vez mais essa temática de higiene das mãos, tá? Inclusive, ela foi aí tema de prova discursiva de técnico de enfermagem do TRT, aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. Foi prova também, tema da prova do TRT da 15ª região lá de Campinas, higiene das mãos, e várias outras provas discursivas já cobraram esse tema. Então, é um tema para você guardar no coração, tá certo, gente? Guarda no coração aí a higiene das mãos, ok? Vou jogar aqui no material, protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde. Esse primeiro slide, eu vou falar aqui da visão geral, né? Qual é a visão geral aqui relacionada à higiene das mãos? Eu tenho a biossegurança, que é uma conexão dentro da higiene das mãos, tá? Tenho aqui a importância de lembrar que ele é o primeiro desafio global, com o nome assistência limpa, assistência segura. Eu tenho lá na minha aula de biossegurança, de higiene das mãos, vários conceitos relacionados a isso, tá? E dentre eles eu tenho a flora transitória, a flora residente e a flora infecciosa. Acho que você que está do outro lado, né, só conhecia a flora transitória e residente. Fala para mim aí se é isso mesmo, né? Mas também tem a flora infecciosa, tá? A flora transitória é aquela que está ali mais conectada com a segurança do paciente, medidas de prevenção de IRAS, né? Que é aquela flora que a gente adquire ao longo da nossa assistência. Flora residente é aquela mais nas camadas internas, né? Associada aí com a questão de ser menos infecciosa, né? E não sai totalmente com a nossa higiene das mãos, nem mesmo quando é germação cirúrgica, sai a flora residente toda, ela sai uma parte, tá? Ok. E essa flora infecciosa é aquela flora associada com uma infecção na mão, propriamente dita ali, certo? Tem os tipos aqui. Os tipos da higiene das mãos é uma coisa que cai em prova, gente? Você acha que cai? Não cai não, despenca, né? Então, higiene simples, fricção antisséptica com álcool, a higiene com antisséptico, tá? E aqui a higiene cirúrgica, ok? A gente tem uma técnica nova, que é aqui o PBA, que é o produto à base de álcool, que é feito no centro cirúrgico, e ele usa aí sem água e sabão, tá? Mas, nesse protocolo de segurança do paciente, ele não aborda a higiene das mãos relacionadas à degermação, a parte do centro cirúrgico, tá? Ele vai abordar apenas a higiene simples, a higiene com antisséptico e a higiene relacionada à fricção com álcool. Então, são as 3 técnicas que o protocolo de segurança do paciente foca mais aqui, ok? Produtos usados. Então, eu tenho o sabão, o antisséptico, a água, papel toalha, e tudo isso vai ter critérios de qualidade. Por exemplo, papel toalha tem que ser 100% de celulose, né? Não posso usar secador elétrico. Tem que ter um vaso de lixo próximo ali, sem acionamento com a mão, né? Sem abrir a tampa com a mão. Tem vários critérios que a gente usa aí em relação a esses detalhes, tá? O álcool, como é esse álcool? Se ele é líquido, né? Tem que ser aqui de 60% a 80% a concentração. Se ele é em gel ou em espuma, vai ser 70%, né? Como que vai ser esses critérios? Tem que ter emoliente 1 a 3% para poder não causar fissura na mão. Então, esses detalhezinhos a gente viu tudo aí na aula de biossegurança. Aqui a gente vai focar na segurança do paciente associada a esse tema. Estou só fazendo aquela introdução da importância dessa temática para você, tá? 5 momentos, eu preciso memorizar esses 5 momentos? Eu preciso, tá? Preciso memorizar esses 5 momentos, porque senão a gente erra questões, porque a gente vai ver nesse bloco aqui que tem uma questão que perguntou quais são os 5 momentos na sequência, gente, né? Isso aqui tem uma questão, mas já caiu, por exemplo, na Compev do Rio Grande do Norte, isso também, perguntando os 5 momentos, e outras bancas enlouquecidas também já cobraram isso. Então,
não esquece, e a gente vai mostrar o passo a passo sequencial para você memorizar junto comigo quais são esses 5 momentos. Se ela quer que eu saiba de cor, então vamos saber de cor, tá bom? E os indicadores, esse protocolo aqui também no final traz os indicadores de qualidade para monitorar se está sendo aí atendido os padrões de segurança do paciente, tá? Essa parte de indicador, ela cai pouco em prova, tá? Eu posso aqui dizer para você com muita segurança que eu vi poucas questões de indicadores, tá? Mas está começando a cair. Está começando a cair. Prova da IBSE, agora de 2020, caiu uma questão de indicador do protocolo, se eu não me engano, foi de lesão por pressão, desses protocolos aqui. Então, há uma tendência, e é aquela questão, né, gente? Se eu estudo de forma aprofundada, né, estudo esses indicadores, quando chega na minha prova eu não me surpreendo, tá certo? E a galera que não dá relevância e aquilo que cai pouco, acaba ficando no grosso, né, daquilo ali que todo mundo faz, tá certo? Então, faça algo a mais. Esse a mais é o que vai aqui trazer para você a questão da sua aprovação, tá certo? Então, faça algo a mais, ok? Maravilha. Então, agora eu tenho aqui o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, tá? Aqui na tela, o print da tela do nosso protocolo e o link aí para quem quiser aprofundar, tá? Então, qual é a finalidade? A finalidade de ter aqui esse protocolo de higiene das mãos é lógico, né? Que a gente vai prevenir as IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde. O objetivo, o quê? Trazer segurança do paciente aqui, né? Dos profissionais também, e todos aqueles envolvidos no nosso cuidado. A abrangência. Quem é obrigado aí a atender esse nosso protocolo aqui? Todos os serviços de saúde. Todos os serviços de saúde. Públicos ou privados? Em todos os níveis de complexidade, tá? E entende-se como ponto de assistência, que é o local que ele diz assim, tem que ter a higiene das mãos em todo local de ponto de assistência. Aí ele vai conceituar o que é esse ponto de assistência, tá? Que é onde tem aqui 3 elementos aqui na nossa tela, tá? O paciente, tem um profissional de saúde e tem a ação de assistir ao paciente, tratar o paciente, envolvendo aquele contato com o paciente e suas imediações em relação ao seu ambiente. A gente vai ver aqui entre os 5 momentos das mãos, o último é aqui a superfície, né? Tocar em superfícies próximas ao paciente, ali também está tudo contaminado. Então, a gente se preocupa não só em tocar o paciente para higienizar as mãos, mas também a questão aí da superfície próxima a ele, o criado, a bomba de infusão, o ventilador mecânico, né? Então, tudo isso aí está tudo contaminado. Então, a gente também tem que cuidar em relação a essa higiene das mãos quando toca aí as superfícies, ok? Joga na tela de novo. Vamos trabalhar o conceito. O conceito de higiene das mãos, o que é isso? Todo mundo sabe, né? É um termo bem geral que se refere à ação de higienizar as mãos e prevenir a transmissão de micro-organismos e, consequentemente, evitar aqui as infecções relacionadas à assistência à saúde. A portaria 2616 de 98 do Ministério da Saúde, antes, inclusive, de criar a Anvisa foi criada em 99, né? Nós tínhamos lá uma portaria que trabalhava infecção hospitalar, ainda com o termo de infecção hospitalar, e a higiene das mãos era aqui tratada como lavagem das mãos, tá? Depois esse termo foi modificado, né? A gente ampliou o leque de discussão da higiene das mãos, a Anvisa entrou no território, começou a pegar aí a segurança do paciente com força dentro desse protocolo, dentro dessas indicações, tá? Então aqui envolve qualquer ação que trate de higienizar as mãos, por isso que deixou de ser lavagem, porque lavagem era água e sabão, tá? E aí nós vamos ver os tipos, porque no próprio conceito de higiene das mãos a gente vai abordar que a higiene das mãos é aqui, né, um termo global que envolve esses 4 tipos, tá? Então vamos aqui no esqueminha dos 4 tipos, ok? O primeiro tipo é a fricção antisséptica. Quando eu falo fricção antisséptica, ele está se referindo ao uso do álcool, tá? O álcool ele pode ser gel, e aí o gel ou espuma, deixa eu colocar aqui, gel ou espuma, ele vai ter aqui um percentual de 70%, certo? E o álcool líquido é de 60% a 80% aqui em relação à nossa concentração, tá? Eu preciso ter essa concentração aqui em percentual de água para que haja a atuação, né, bactericida aí desse nosso produto, ok? Para que haja desnaturação de proteína, que é como o álcool age, eu tenho que ter percentual de água. Sem a água não desnatura proteína, por isso que eu tenho que ter esse percentual de água relacionado, por isso que o álcool é 96%, ele não é útil aqui para matar micro-organismos, ok?
Beleza. Aqui tem tempo? Tem. Qual o tempo? E aí o tempo é fundamental, a duração de 20 a 30 segundos, como eu estou escrevendo para você. Higienização simples com água e sabão. Essa aqui é água e sabão mesmo, sem segredo nenhum. 40 a 60 segundos é o nosso tempo aqui. E ela vai ser utilizada sempre que a minha mão estiver visivelmente suja, tá certo, gente? Isso é aqui categórico, bem como quando eu uso aqui o banheiro, né? Quando eu uso o banheiro ou quando a minha mão está visivelmente suja, é uma indicação da higiene com água e sabão, tá? Ok. A higiene antisséptica, ela aqui pode ser confundida com a higiene cirúrgica, tá? A higienização antisséptica é aquela que eu faço igual a água e sabão, tá? A diferença é o produto. O produto aqui vai ser um degermante, vai ser um sabão com antisséptico associado, tá? E aqui o tempo é igual a simples, 40 a 60 segundos, beleza. A antissepsia cirúrgica das mãos, nós vamos ter um tempo de 3 a 5 minutos na primeira higiene cirúrgica aqui das mãos, certo? E aí tem correlação com a mão toda, inclusive até o cotovelo, tem aquela escovinha, né, que a gente usa específico para isso. E as próximas higienes de 2 a 3 minutos aqui, relacionado a menor do que 1 hora o tempo entre uma cirurgia e outra. Essa de cirurgia, a antissepsia cirúrgica, não está no protocolo de segurança do paciente, conforme a gente já conversou com vocês, tá? E aí ele vem na sequência, continuando no protocolo com os nossos conceitos, tá? O que é a higiene simples? Ato de higienizar com água aí, sabonete comum, sobre a forma líquida, né? A gente não usa o sabonete em barra, nem aqui a toalha de pano, né? Porque isso vai causar aí proliferação de micro-organismos. Gente, o dia que eu descobri que o sabão que higieniza as mãos líquido pode ter bactéria, eu fiquei horrorizada. Pense se você está lavando sua mão lá com aquele sabão todo contaminado. Porque as pessoas, elas não limpam por dentro do container, né? Vai completando o sabão. E ali fica sempre aquele resíduo de sabão. E esse resíduo começa a crescer micro-organismos que são aí resistentes àquele sabão. E nós vamos lavar a mão com bactérias. Né? Muito bom, muito legal, mas só que não. Então é muito importante que a gente tenha o cuidado com o dispenser que vai ali ser disponibilizado para o uso do sabão. E de preferência que ele tenha aquele refil descartável, né? Então eu vou conectar o bico do refil no local e à medida que vai acabando o refil, eu jogo o frasco fora e conecto um novo refil, tá? Do que aquele que comporta ali o sabão no frasco, né? De maneira ampla, a gente compra aquele pacotão, né? De 5 litros e vai colocando. Para fazer isso, eu tenho que limpar o meu dispenser antes de aplicar a recomposição ali do sabão e não simplesmente somente completar, tá certo? E descartar tudo que tem ali, aquele restinho, né? Para fazer higiene, passar álcool 70 e depois jogar o sabão ali novamente, tá? Você pegadinha de prova, tá? Fica ligado nisso. A higiene antisséptica é igual a simples, só que o sabão está associado com o antisséptico. E aqui eu vou ter o degermante, tá? A gente tem o degermante, por exemplo, a 2%, que é aquele que a gente dá para o paciente tomar banho também, no pré-cirúrgico, né? E aí a gente pode usar para higienizar as mãos ele, tá? Ou pode usar o próprio PVPI degermante, enfim, a gente vai usar um antisséptico associado àquele sabão, tá? Lembrando que a gente tem esses produtos, gente, sobre 3 formas, né? Eu tenho a clorexidina misturada com álcool, que é aqui a clorexidina alcoólica, 0,5%. A gente limpa o catéter central com ele, ou aqui, preparo cirúrgico da pele, né, antissepsia. Eu tenho a clorexidina aqui a 2% no sabão, para poder virar o degermante, e tenho a clorexidina aquosa, né, que é aqui misturada em água, para ser aplicada na mucosa da boca aqui, por exemplo, né, na hora que a gente vai fazer a higiene do paciente que está com tubo, né, aí vai para 0,12%. Caiu na prova do IJF, do Banca Ímpar, o quê? Caiu exatamente isso. O que é que eu fazia para higienizar a mucosa vaginal para uma cirurgia de esterectomia pela via intravaginal? Então, eu tinha que passar primeiro o sabão, lavar, né, a vagina aqui com água e sabão, e esse sabão já o degermante, e depois eu iria aplicar aqui o tópico, né, a clorexidina tópica para fazer a antissepsia ali adequada da mucosa, tá? Fica ligado nisso, a gente tá lembrando aqui das questões e vai dando as dicas para vocês. Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de micro-organismos sem a necessidade de enxágue em água ou secagem com papel toalha ou outros equipamentos. Então aqui é importante ficar em prova, eu tanto não vou usar a toalha para secar, né, como vai ser uma secagem aqui, ó, espontânea, tá?
Então, também não vou usar água depois. Posso usar as duas coisas? Você já viu alguém fazendo isso? Eu mesmo já fiz muitas vezes. Eu vou aqui confessar para vocês. Não vou nem dizer assim, alguém, porque esse alguém pode ser você, né? Eu, no caso. Eu fazia isso direto. O álcool ficava do lado da pia, lá do Sara, né? Então tinha pia e do lado tinha álcool. Então eu lavava a mão com água e sabão, tudo direitinho e tal. E saía, na mesma hora já passava o álcool na mão. Então isso não é recomendado, tá? Ou lava ou passa o álcool. Então a gente vai ter aí as duas situações juntas. Never, nunca, tá? Isso aqui tá no protocolo, tá? Se liga nisso. Definições: higiene simples, higiene antisséptica, fricção antisséptica, que é a ver aqui com o álcool. Quando eu falo em fricção antisséptica, tá? Cuidado, higiene antisséptica, água e sabão degermante com antisséptico. Fricção antisséptica, a Luísa faz a conexão com álcool, tá? Guarda aí essas palavrinhas. Aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de micro-organismos, sem a necessidade de enxágue em água ou secagem ou papel toalha. Aqui vai dividir em dois grupos, tá? A líquida, a forma líquida, onde eu vou ter a concentração de 60% a 80%, tá? E aí eu posso usar tanto ela, tá? Quanto a com gel e espuma. Essa de gel e espuma, aí a concentração mínima final é de 70%, certo? Então aqui vamos diferenciar isso aqui. E os dois, tanto o gel e espuma quanto o líquido, a gente vê que tem que ter o emoliente. Normalmente eles botam a glicerina, né? Nesse emoliente aqui associado para evitar fissuras na mão. Então se liga nisso aí, porque isso já caiu em prova também, tá? Beleza, vamos aqui na primeira questão, né? Vamos ligar o turbo, porque questão é questão. Quanto ao procedimento de lavagem das mãos, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas aqui a seguir. É indicado higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após o uso do banheiro? Não! A higiene das mãos com preparação alcoólica tem duas contraindicações que a gente viu aqui, né? Após o uso do banheiro ou quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Então, aqui é uma contraindicação, portanto, o item 1 está falso. 2. Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser usados concomitantemente. Você que fez isso, igual a mim, né? Nós fizemos isso, vamos aqui reconhecer, né? A tentativa de limpar mais a mão, né? Então, a gente tem que ver que isso é contraindicado. Então, sabonete e preparação alcoólica das mãos não devem ser usados concomitantemente. Certo, certo. Aqui, esse item. A utilização de preparação alcoólica para a higiene das mãos tem como finalidade reduzir a carga microbiana das mãos e pode substituir a higienização com água e sabonete líquido quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Perfeito. Aqui é uma situação que eu posso substituir, né, com o álcool, a higiene das mãos. Ok, por enquanto eu tenho o primeiro falso e o segundo verdadeiro, bem como o terceiro, né? Então a gente está aqui na dúvida da letra C e da letra E. O uso das luvas não altera nem substitui a higienização das mãos. Seu uso por profissionais de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente. Questão bem feita, né? Você achou bem feito? Eu achei. A luva não substitui a higiene das mãos. Por incrível que pareça, eu acho que isso não devia estar em prova, porque é tão lógico. Mas enfim, tá aqui. Tá na NR32, descrito assim mesmo. E a gente tem que lembrar que isso aí, de fato, não é substituível. Então, a higiene das mãos aqui, ela é insubstituível, tá certo? Não é porque eu tô usando luva que eu não vou precisar lavar minha mão nem antes nem depois. Outra coisa é que o profissional não pode sair usando a luva de forma indiscriminada para tudo, né? Então, a gente não vai usar luva, por exemplo, no preparo de medicação. Não tem que estar lavada, a gente não vai usar luva, tá? Então, a gente não vai usar luva para ter um contato com o paciente se ele não tiver doença relacionada à precaução de contato, se não for ter risco de contato com secreção, sangue, fluidos, né? Então, aqui, a precaução padrão, que envolve o uso da luva, ela fala que vai usar luva somente quando eu tenho risco aqui de contato com sangue, secreções, fluidos, né? Então, é o recomendado, e aqui não posso usá-la indiscriminadamente, ou seja, sem indicação, ok? Verdadeiro. Eu gostei da questão. Deixa eu ver a banca aqui qual foi. COSEAC, muito boa, né? Universidade Federal Fluminense, bem inteligente a nossa questão aqui, ó. Verdadeiro, a letra C, ok? Vamos lá, então, para os 5 momentos da higiene das mãos, ok? Qual é o primeiro? Essa figurinha aqui, gente. Qual é a dica?
corticaliza ela. Tira uma foto no seu cérebro, joga ela lá no córtex cerebral, não deixa ela sair, tá? Fica olhando para ela com muito carinho, com muito amor e vai lembrando aqui das palavras-chave. Quais são as palavras-chave para os 5 momentos da higiene das mãos? O primeiro é antes do contato. Então, eu vou colocar o item 1 aqui, gente, contato. Você vai lembrar que é antes do contato, porque é o primeiro item, tá? Depois, o segundo momento, eu vou colocar o termo procedimento. Quanto mais palavras-chave de associação a gente conseguir pegar dessa forma, é melhor para a gente memorizar, tá? Então, primeiro, contato. Segundo, procedimento. Terceiro, exposição a fluidos corporais. Então, vamos botar a palavra fluidos. Eu acho que fluidos fica uma palavra fixa aqui para a gente poder lembrar desse item, tá? Então, fluidos, procedimento, contato. Depois eu tenho um outro contato. Só que agora é após. Contato após, tá? E por último eu tenho superfícies. Superfícies aqui é a última palavra-chave, que são áreas próximas ao paciente. Será que você consegue lembrar? Contato, procedimento, fluido, contato de novo, superfícies, tá? CPF-CS, né? CPF-CS é a sigla aí para você lembrar dos 5 momentos da higiene das mãos. Contato, procedimento, fluido. Contato, procedimento, fluido. Contato de novo, só que um primeiro é antes, o outro é após o contato. E a última palavra é superfície. Então, isso é a forma que eu faço para memorizar esses 5 momentos. E você pode aí adaptar, né, do seu formato, da palavra que você achar que faz mais sentido, porque resumo, gente, é isso. Resumo é o que faz sentido pra gente, tá? Por isso que eu não gosto de pegar resumo de outra pessoa, eu gosto de fazer. E aí a gente consegue usá-lo da forma que mais se adequa ao meu processo de estudo e aprendizado, tá bom? Então, eu, por exemplo, faria esses 5 terminhos aqui associados aos 5 momentos. Depois você me diz aí se você gostou da ideia, tá? Ok. Então, antes de tocar o paciente, não precisa explicar nada, né? É antes de tocar o paciente. Antes de realizar procedimento limpo, asséptico aqui, né, que a palavra-chave que eu pedi para você é procedimento, ele vai explicar aqui. Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do uso ou não de luva, ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro, aqui durante o atendimento no mesmo paciente. No item 3, após o risco de exposição a fluidos, pedi para você segurar a palavra fluidos corporais, ou excreções, né? A gente pega só o fluido aqui. Após contato com fluidos corporais ou excretas, membrana mucosa, pele não íntegra ou curativo, ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o atendimento e após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. Após tocar o paciente, antes e depois do contato do paciente é aqui indicado, né? E após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas também. Após tocar superfícies, e as superfícies eu tenho aqui, por exemplo, a bomba de fusão, o ventilador, o criado, a maca. E após remover luvas aqui, depois que eu toquei a superfície, ok? Vamos para a questão 2, que eu vou mostrar para você exatamente que cobrou esses 5 momentos, tá? Então, a higiene das mãos em serviços de saúde é uma forma de promover a prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, visando a segurança do paciente, dos profissionais de saúde e todos aqueles envolvidos nos cuidados do paciente. Nesse sentido, o Ministério da Saúde divulgou amplamente, em forma de cartazes, os meus 5 momentos para a higiene das mãos. Marca alternativa que descreve corretamente esses momentos, né? Então, se eu lembrar do CPF, CS, eu não vou esquecer. CPF, lá o seu CPF, seu número do seu CPF, aí você acrescenta o CS. Então, contato, procedimento, fluido, contato de novo e superfície. Tá vendo? Que a gente lembra? Então, vamos lá. Momento 1. Antes do contato com o paciente, contato. Antes da realização de procedimento 2, procedimentos. Após exposição a fluidos corporais, 3. 4. Após o contato, contato de novo. Após contato com a área próxima ao paciente, aqui, a área próxima ao paciente é a nossa superfície. Lindo! Maravilhoso! Achamos o gabarito. Então, CPF, CS, deu tudo certo aqui, né? Então, não precisa nem ler as outras, que ele vai inverter essas ordens, né? E vai estar aí com as questões erradas, ok? Vai trazer outros termos aqui que não são dos 5 momentos, enfim. Vamos pular para a próxima questão para a gente já ir para as recomendações, tá? Professor, você não deixou eu fazer a questão. Eu gosto de fazer a questão na hora da aula. Eu gosto de apertar ali o pause. Gente, você está fazendo errado. Essa aula aqui, o objetivo é dar o assunto e te mostrar como que cai.
A questão que você vai treinar está lá no site de questão. Qualquer aluno do GRAN, gente, tem acesso ao site de questão. E lá você bota na palavra-chave higiene das mãos e acha um monte de questão para treinar. Então, objetivo diferente. Hora de treinar questões, hora de aprender aqui o direcionamento do que é importante, do que é que cai em prova, tá? Então, fique ligado a isso para que você não queira aí avaliar minha aula mal por conta de que eu mostro aqui a questão de forma rápida, então não deixo você fazer a questão na hora da aula, porque o objetivo aqui não é esse, tá? O meu objetivo como professora e como metodologia que eu uso é que você consiga aí ser estimulada a ir no site de questões e praticar, gente, porque uma questão só nisso aqui não vai resolver sua vida no contexto de praticar assunto não, tá? Então aqui é só para eu mostrar, ó, esse assunto, tá vendo? Isso é importante, presta atenção nisso, menino, menina. Agora, treinar não, aqui não é hora de treinar. Treinar é lá no site de questões e você vai bombar lá o seu gráfico de avanços em relação ao número de questões, número de acertos, lá tem tudo guardadinho, então segue firme lá, tá? Beleza, vamos para as recomendações do protocolo. Recomendações para a higiene das mãos. Higienizar as mãos com sabonete líquido e água, quando estiver visivelmente suja ou manchada de sangue, exposição a potenciais patógenos formadores de esporo, ou fortemente suspeito ou comprovado, inclusive surtos do Clostridium difficile, em todas as outras situações nas quais houver impossibilidade de obter a preparação alcoólica. Tem momentos que eu posso usar o álcool, mas aí eu não vou ter acesso ao álcool, né? Então, é importante nesses momentos, se eu tiver ali a pia, né, lavar. Inclusive, uma das coisas que eu mais me questionei nessa pandemia foi assim, gente, o povo tá tudo desesperado para comprar água e sabão. Água e sabão não. Álcool. Faltou álcool, o preço do álcool foi lá para cima. E a gente tem todo mundo aí, sabão e água. Para que esse desespero para comprar álcool? Só ir no banheiro, só ir ali na pia lavar a mão, né? Então não tem esse desespero para correr atrás de álcool não, tá? Então fiquem atentos porque a água e sabão é aqui a técnica maravilhosa, né? E que vai fazer a limpeza aí adequada. Agora sim, o sabão não faz mágica, a gente precisa de fricção, tá? O sabão precisa de fricção para penetrar aqui e fazer a sua ação, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Quando eu falo aqui de higienização das mãos com preparação alcoólica, eu não vou usar quando ela, né, estiver visivelmente suja, tá? E depois de tocar o paciente e não remover as luvas, tá? Então, não posso usar quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Eu não vou aqui usar o álcool, tá? E antes e depois de tocar o paciente após remover a luva. Antes do manuseio de medicação, preparação de alimentos, né? Então, aqui eu posso usar o álcool quando eu vou preparar alimentos ou medicamentos, posso, tá? Agora, eu não vou usar o álcool quando a mão estiver visivelmente suja. Então, a indicação do álcool é quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, né? E posso usar antes e depois de tocar o paciente e após remover as luvas, tá? Então, se falar em visivelmente suja, tira o álcool do bolo, tá? E aqui eu botei de negrito porque é uma coisa que eu, por exemplo, poderia errar na prova, porque eu já fiz isso. Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados concomitantemente, né? A gente viu que aquela questão da COSEAC, da UFF, da Universidade Federal Fluminense, cobrou isso aqui, exatamente isso aqui. Não usar concomitantemente, usou até essas mesmas palavrinhas aqui que estão no protocolo da Anvisa, tá certo? Então não faça isso se você fazia até ontem. Agora, já falamos das recomendações, vamos para os procedimentos operacionais. Higienização simples, a finalidade é remover aqui os micro-organismos, isso aqui cai bastante, esse conceito, né? Essa finalidade aqui da higiene simples, que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como eu tiro suor, oleosidade, células mortas e tiro a sujidade aqui. Duração 40 a 60. Só revisão, a gente já tinha falado disso, né? Aqui tem um passo a passo da higiene das mãos nesse protocolo, tá? Molhar a mão com água, aplicar o sabão. Então, o sabão é depois que eu já molhei, tá? Isso é pegadinha de prova, eu já vi isso cair em prova. E, por exemplo, eu sou uma dessas. Não sei se você é, né? Que vai direto no sabão e depois vem molhar a mão. Está errado, tá? Então, na medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente tem que implementar as práticas de melhoria contínua aí, tá? Eu já mudei isso. Então, primeiro abre a pia, primeiro você molha a mão, depois você bota o sabão, tá? Então, fica atento a isso. E na prova já vi cobrando isso, ok? Depois ensaboa, espalha, faz a fricção, que é como o sabão aí vai atuar, é com fricção. O álcool também só atua se tiver fricção, tá? Então, na parte aqui da palma da mão, depois no dorso da mão, entre os dedos, né?
e aqui também em relação à nossa ponta do dedo, tá? Depois a gente vai limpar aqui o polegar, friccionar aqui, né, a questão das nossas polpas digitais e as unhas em relação aqui à nossa mão, de um lado e de outro, e enxaguar bem a mão. Olha, existem recomendações divergentes em relação ao pulso, tá? Ao punho aqui. Pulso não, né? O punho. Então, o punho, no protocolo da Anvisa, não tem. Você tá vendo a foto aqui? Não tem essa fase que a gente fazia isso aqui, tá? Se você olhar nos manuais da Anvisa antigo, tinha essa fase, tá? Algumas instituições que eu já vi aí dando treinamento, eles falam que tirou o punho porque sujava a mão novamente. Então, a gente lavava a mão e depois a gente vinha para cá e sujava a mão, contaminava a mão. Então, foi removido segundo alguns treinamentos. Mas se você for, por exemplo, no manual de estratégia de segurança do paciente do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, lá tem a fase de lavar o punho, tá? Então, pode ser que na sua prova esteja cobrando com o punho, né, nas etapas de higiene das mãos ou sem o punho. Fique atento aí, porque tem livros e manuais que cobram as duas coisas, então a gente não sabe qual a referência que a sua banca está dando ali, então fique atentos com isso, tá bom? Eu nunca vi questão também que focasse exatamente nessa questão de ter tirado o punho. Eu já vi isso a título de treinamento organizacional, mas não a título de aqui cobrança de prova em concurso, tá? Eu particularmente nunca vi. Se você já viu, manda para mim aí no nosso fórum de dúvidas para a gente poder ver que isso está sendo cobrado ou não, tá bom? E aqui então faz a higiene, né, dos dedos, das pontas dos dedos, depois limpa com água. É importante tirar todo o sabão, né, com a água, secar bem, tá? E se for para fechar a torneira com contato manual, usar o próprio papel que foi utilizado na secagem para poder fechar a torneira. E agora a mão está segura para ser usado o tempo de 40 a 60. Professora, você já repetiu esse tempo 2 vezes, 3 vezes, sei lá. Onde tem número tem questão. Perdi até a fala, né? Onde tem número, eu vou botar minha hashtag aqui, ó. Onde tem número tem questão, tá? Então se liga nesse item. Beleza, procedimentos operacionais, agora com higiene aqui, antisséptica, né? Que a gente vai usar o degermante e água. Objetivo, remoção de sujidade e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota residente das mãos com auxílio de um antisséptico. Então, aqui eu vou diminuir um pouco a residente, tá? Ok? Que eu pego um pouco da residente. Duração 40 a 60 segundos. A diferença é só que está usando aqui o sabão. A técnica de higiene antisséptica é igual àquela usada para higienização simples das mãos. A única diferença é aqui o sabonete líquido, ao invés da gente estar utilizando aí o sabonete comum, eu vou usar um sabonete associado com antisséptico, comumente aqui a clorexidina degermante, tá? Fricção antisséptica. A fricção antisséptica é aquela que eu uso o álcool, né? Falou em antisséptico, junto com fricção, lembra do álcool, tá? E aí a gente tem a concentração de 70 para as formas aqui de gel, espuma, e 60 a 80 para a forma líquida. Outros números, então onde tem número tem questão, se liga, anota isso aí, ok? A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica não realiza a remoção de sujidade, por isso que eu não faço ela quando está visivelmente suja, ok? Duração 20 a 30 segundos. E aí vai ter aqui o passo a passo, né? O desenhozinho do passo a passo. Primeiro, aplicar o álcool, né? Aqui na mão, em formato de uma concha. Depois a gente vai aqui misturar, né? A palma da mão, depois o dorso da mão. Os mesmos passos, né? Lavar aqui entre os dedos, o polegar. Aqui a questão do dorso dos dedos, em uma das mãos a palma oposta, no sentido de vai e vem, que é esse movimento, né? De um lado e do outro. Ótimo que eu tô fazendo, né? E não tô botando aqui em mim para você ver, né? Então ele orienta a fazer esse movimento. E friccionar o polegar direito, polegar esquerdo, usando a mão contralateral, depois polpas digitais e unhas, ok? E depois esperar secar, tá? Então, eu espero secar aqui, eu não complemento a secagem com o papel. Tempo 20 a 30 segundos aqui. Agora, até aqui eu não falei nenhuma novidade frente à aula de biossegurança, frente às nossas questões comentadas de higiene das mãos, né? Até aqui a gente foi só um modelo revisão. Agora a gente vai falar sobre estratégia multimodal da OMS. Já tem 2 questões aqui só nessa aula sobre quais são essas estratégias multimodais, ok? E aí a gente vai para o próximo bloco, para a gente ver aqui quais são essas estratégias multimodais
e fazer essas questões. Então, espero vocês, modo turbo, como, gente, ativadíssimo. Porque lembra o que a gente falou no bloco passado, né? Precisa estudar com propósito. Fiz uma postagem dessa no Instagram que eu, particularmente, fiquei até orgulhosa de mim. Estude com propósito. Estude pensando no porquê que você está estudando. Porque se você pensa no porquê você está estudando, o como você vai estudar, ele vai ser resolvido rapidamente. Porque quando eu sei o que eu quero, quando eu sei onde eu quero chegar, nada me segura, nada me segura. Eu saio correndo aí frente aos meus objetivos, tá certo? Então dá uma olhada depois, estuda com propósito, segue firme, escreve no papel qual é o seu sonho, olha para ele todo dia, dorme pensando nele, acorda pensando nele, porque tudo isso vai potencializar o seu aprendizado. Vamos lá? Modo turbo ativado? Próximo bloco, estou esperando você.